Olá, turma! Hoje teremos a aula componente curricular de ciências e antes de iniciar nossa aula, iremos fazer a correção da aula passada. Então, vamos lá, organize seu material para que podemos fazer a correção. Então, no dia 26/8/2020, nós trabalhamos no componente curricular sobre as rochas e o solo, no capítulo 3. E agora iremos fazer a correção dessas atividades que foram propostas. Então, as rochas e o solo. Os continentes e as ilhas se formam sobre as rochas. As pessoas retiram rochas da natureza para obter diferentes materiais. Nessa imagem, nós temos na legenda dela, as rochas podem ser utilizadas para construir muros de contenção para evitar deslizamento de terra. Então, que objetos do seu dia a dia são feitos de materiais retirados da rocha? É uma resposta pessoal, vocês podem observar da casa de vocês algum material que vocês utilizam e se é feito de rochas. Podemos encontrar rochas em muitos lugares. Rochas grandes formam montanhas e morros. Fragmentos pequenos de rocha formam areia e o cascalho do rio, por exemplo. Então, nós temos as rochas dolomita, que é um mineral que pode ser usada para ornamentação de jardim. Nós temos também a pedra pónex, que é uma rocha que pode ser usada para produzir argamassas e também como esfoliante dos cuidados pessoais com a pele. Nós temos também, as rochas são formadas por diversos tipos. Nós temos também a hermanita, que é um mineral que pode ser usado para a pigmentação de pregos e parafusos. O granito, que é uma rocha formada por 3 minerais diferentes. E em cima, as rochas elas são formadas por diversos tipos de minerais. Cada mineral tem uma característica, por isso, rochas compostas de minerais diferentes têm características diferentes. A extração de rochas e minerais da natureza é a chamada de mineração. E seguindo aqui adiante, nós temos ainda o cártas, que é uma rocha formada por um único mineral. Nós temos a pirita, que é um mineral com brilho metálico. E o diamante, que é o mineral natural mais duro que existe. Então, observa as fotos e lê as legendas. Então, nós temos essas legendas aí e aqui tem as respostas, as perguntas. Por que essas rochas apresentam características diferentes? Então, a resposta é porque são compostas de minerais diferentes, ou seja, cada uma dessas duas rochas aí, elas são, na sua composição, de diferentes materiais. A pedra-sabão poderia ser usada para revestimentos de piso? Então, a resposta é não, pois é muito macia e o revestimento desgastaria rapidamente, devido à fragilidez também, né? Que o piso é um local em que vai haver muitas trânsito. Na questão 3, classifique cada frase em verdadeiro V ou F para falso. A superfície da sólida da Terra é formada por rochas. Verdade. Pequenos fragmentos de rocha formam a areia e o cascalho de rios. Verdade. O granito é formado por apenas um tipo de mineral. Falso. Os minerais, eles possuem as mesmas características. Falso. E agora nós vamos reescrever as frases falsas, corrigindo-as. Então, o granito, ele é formado por diferentes tipos de minerais. E os minerais, eles possuem características diferentes. Na questão 4, o solo, em geral, ele apresenta algumas camadas e a camada mais superficial contém mais matéria orgânica. A camada superficial é a camada que fica em cima. Por que isso acontece? Então, isso acontece porque os restos de seres vivos se acumulam na camada mais superficial do solo, deixando-a com a maior quantidade de matéria orgânica em comparação às camadas mais profundas. Então, os detritos que sobram de resto de alimentos, de animais, os animais que morrem, as plantas que morrem, elas formam, se acumulam em cima da costa terrestre, formando assim essa matéria orgânica. Na questão 5. Observe a sequência de imagens e responda as questões. Nós temos a 1, 2 e 3 embaixo. Os elementos dessas imagens não são na mesma proporção, cores e fantasias. Então, nós vamos agora para a questão A, resolver.
Que fatores podem ser contribuídos para a formação do solo mostrado nas imagens? Espero que vocês tenham respondido que a ação do sol, da chuva, do vento, das mudanças de temperatura e de seres vivos. Além de fragmentos de rocha, o que mais pode ser encontrado no solo? Pode ser encontrado seres vivos, água e ar. Você poderia observar a formação do solo representada nas imagens? Por quê? Não, porque a formação do solo é um processo lento que leva muito tempo e isso não aparece nas imagens. Cite 2 usos da rocha. Então, aqui é uma resposta pessoal, mas vocês podem citar que as rochas elas podem ser utilizadas para construir casas, calçadas, ruas, produzir metais e na fabricação de vários produtos. Qual a importância dos minerais e das rochas? Então, os minerais e as rochas, eles são de grande importância para o dia a dia, pois eles são usados de diferentes formas, como para o calçamento das ruas, calçamento da construção civil e etc. Vamos seguir para a questão 8. A fotografia a seguir, ela mostra a extração de minério de ferro. Então, na letra A, que alterações foram feitas nesse ambiente para retirar minerais e rochas? A resposta: o solo foi escavado a grandes profundidades. Você acha que essa atividade pode trazer problema ao meio ambiente? Quais? É uma resposta pessoal, mas vocês podem citar a degradação do solo, a remoção dos animais e das plantas neles encontrados, etc. Questão 9. Que materiais se originam de rochas e minerais na imagem ao lado? Então, nós percebemos cimento, tijolo e metal da ferramenta. A ferramenta que está sendo utilizada pela pessoa que está fazendo o trabalho, o serviço. Seguindo para a questão 10, qual a importância do solo em cada uma da situação? Então, nós temos aí 2 imagens. Na primeira imagem, a resposta é pessoal, mas a dica é a importância do solo para estar relacionado ao cultivo de alimentos. Na segunda imagem, vocês devem perceber que o solo serve de abrigo aos seres vivos. E na terceira imagem, vocês podem perceber que o solo é importante para a criação de animais utilizados para gerar alimento, couro e outras finalidades. Então, essas são as importâncias do solo. Questão 11. Você acha que é importante preservar o solo? Por quê? A resposta é de acordo com o pensamento de vocês, mas com base no que foi estudado, base no que nós estudamos, eu espero que vocês respondam que é importante preservar o solo, porque ele é essencial para a vida e as atividades realizadas pelos seres humanos e os animais. Por isso que o solo é muito importante e é obrigatória essa preservação. Até a próxima aula e fique em casa. Vamos agora para a nossa aula do dia.